Vamos orar antes da gente começar. Santo e Eterno Deus, nosso Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelo dia, por essa igreja, porque estamos aqui. Senhor, cuida de cada um de nós, nos ajuda, que apenas Teu Santo Espírito esteja em nossas mentes e esteja nos orientando, que a gente aprenda mais da Tua palavra, mais de Ti, que a gente seja, Senhor, transformado. É o que eu peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Lembrando aí, gente, agora acho que já dá para começar a falar que estamos chegando no final da Carta de Romanos. Dá para começar a falar que estamos no final aí do assunto Paulo e suas cartas. Vamos contar aí talvez mais uma aula sobre Romanos. A gente tem 14, 15. Vamos supor que seja uma aula, daí mais 3. Então estamos chegando no final aí. E para a gente lembrar, como sempre, algumas coisas antes de começar, a gente está estudando as cartas de Paulo numa ordem possível, cronológica dessas cartas. Há várias sugestões dessas ordens, a gente escolheu uma delas. Aqui começou com Gálatas. E, caminhando aí para o final, vão faltar ainda as cartas pastorais, mas Romanos não foi deixado por final, então, por uma razão teórica, uma razão didática. É porque, nesse encadeamento que a gente escolheu, estava mais para o final das cartas, apenas isso, ok? E lembrando algo que a gente não pode nunca esquecer quando a gente fala das cartas de Paulo. Paulo não era um teólogo dissociado da realidade. Ele não estava fazendo teologia por teologia, ele não estava isolado numa torre de marfim, ele estava ali conectado com a vida das igrejas que ele havia plantado, das igrejas pelas quais ele passava, conectado à vida das igrejas que ele intencionava viajar, como aqui no caso de Romanos. Ele estava falando com pessoas reais, pessoas que ele conhecia em alguma medida, às vezes melhor, às vezes por ouvir falar. Ele estava se dirigindo aos problemas reais dessas pessoas, aos problemas concretos daquelas igrejas. Ele não estava teologizando por simples amor teórico por tudo aquilo. Tá? É importante a gente ter isso na cabeça, porque às vezes a gente constrói alguns edifícios teológicos sobre as cartas do apóstolo Paulo, que são construções, ok, mas que a gente tem que tomar cuidado se a gente vai dar a essas construções, por exemplo, o nome e eu vou deixar como exemplo algo que a gente vai falar sobre hoje, que é, por exemplo, a teologia de Paulo acerca do Estado, acerca do governo. Não era o que Paulo estava pretendendo fazer. Joia, guardem isso, a gente vai falar especificamente o começo aí do capítulo 13 de Romanos, é muito utilizado como fundamento de uma teologia paulina do Estado, ou teologia paulina do governo. Não é o caso, tá? Ele está falando com uma igreja, reforçando, né? Eu já falei isso antes, eu estou me referindo à igreja de Roma como uma igreja, mas a gente sabe que eram várias comunidades possivelmente se reunindo nos lares daquelas pessoas. Tá? Ele está conversando com aquelas pessoas específicas no coração do Império Romano. Ele não está elaborando uma teologia sobre governo, sobre Estado, sobre poder dos governantes. Não é isso. Mas ele não vai falar sobre isso? Ele vai falar sobre isso aqui, como falou em outros lugares também. Mas não é o objetivo dele, tá? Desenvolver uma teologia teórica acerca dessas questões. Tá? Isso se aplica ao Estado, aí no começo do capítulo 13, isso se aplica a dons, isso se aplica praticamente a tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreve em suas cartas. Com isso em mente, vamos lá para o comecinho do capítulo 12. Semana passada a gente estudou aquela pequena, grande porção aí da carta, que ia do capítulo 9 ao capítulo 11, algumas questões relacionadas a Israel.
já que a igreja de Roma estava se transformando numa igreja cada vez mais gentílica. Os judeus haviam sido expulsos ali de Roma por algum período. Nessa época, eles já haviam retornado e encontraram as igrejas às quais eles pertenciam sendo cada vez mais, eu vou usar entre aspas, dominadas, mas havendo uma prevalência, uma predominância de cristãos gentios. Cristãos gentios esses que, como a gente viu também domingo passado, tinham uma certa tendência a desprezar costumes estrangeiros, inclusive costumes judaicos. Tá? Isso, então, a gente percorreu na semana passada e a gente terminou aí com essa doxologia dos versículos 33 a 36, enfatizando a sabedoria de Deus, deixando claro que há coisas que Deus faz que estão que a gente não vai entender, ok? Mas é a sabedoria de Deus operando ali. E ele já conecta com portanto, por isso que eu quis terminar um pouquinho, voltar um pouquinho aqui. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 versículos aí, super conhecidos de todos nós. Não tenho certeza aí que alguém em algum momento já trombou com eles, já pensou sobre eles. Algumas pessoas até transformam meio que num mote da própria vida, Romanos 12, 1 e 2, dão aí diversos significados para isso. Mas o que eu gostaria de destacar, especificamente aqui, considerando aquilo que Paulo vai falar em seguida, ele vai passar para uma parte da carta que decorre da sabedoria de Deus, tá? Por isso ele começa com um portanto, mas que vai tratar especificamente da vida, do modo de viver, do modo de se comportar dessas pessoas. Obviamente, a gente pode extrapolar isso para todos nós. O que eu gostaria de enfatizar aqui com esses versículos 1 e 2 é algo que, infelizmente, às vezes é deixado de lado, é que Paulo ele vai falar sim sobre comportamento, só que a gente não pode acelerar demais a velocidade disso e chegar logo nas regras de comportamento. A gente não pode ir já para o versículo 5, 6, sem entender que Paulo aqui está conectando qualquer mudança, qualquer estilo de vida, qualquer forma de ser no mundo, de ser naquela realidade que era o coração do Império Romano. Tudo isso é conectado com uma mudança interna das pessoas. É uma mudança de mente, é uma mudança de coração, tudo mais é consequência. É muito comum a gente tratar com o que vem depois e esquecendo disso. É um pouco de pretensão minha, mas eu acho que muito do que esses complexos de pode e não pode, que tanta gente tem, é esquecer desse senão. A gente conecta muitas inclusive das grandes questões, não apenas das pequenas questões de comportamento, mas a gente conecta muitas das grandes questões éticas apenas à questão ética, esquecendo que por trás dela existe essa transformação de mente e coração. Alguns até falam que Paulo ele está suscitando aqui uma verdadeira liturgia da transformação do coração, para aí sim atingir a vida das pessoas e para que isso opere transformação no mundo. Ele está tratando não apenas de regrar, de ensinar, de corrigir a forma de ser daquelas pessoas. Ele está buscando o coração delas. Tá? Não que isso vá deixar as coisas mais fáceis necessariamente. A gente até pode dizer que vai, só que não é eficaz. Tudo bem com isso?
Toda vez que a gente falar sobre comportamento, toda vez que a gente falar sobre vingança aqui na frente, toda vez que a gente falar sobre a forma de se comportar como corpo, a gente tem que lembrar, Paulo está falando sobre isso porque antes ele falou da transformação de mentes e corações. Eu não vou também ficar aqui desenvolvendo, mente e coração é diferente, não vem ao caso, tá? Mas é essencial isso, essa transformação deve vir de dentro. Não tem mudança posterior que vai realmente fazer diferença ou ser eficaz se ela não for consequência da transformação de corações e mentes. Tranquilos com isso? A partir do versículo 3, então, até a porção que deixei aqui, o versículo 13, Paulo vai tratar sobre o modo de vida cristão. Ele vai falar do poder transformador do Evangelho, transformador porque, lembre-se, transformou as mentes e os corações daquelas pessoas lá em Roma. Primeiramente, ele fala da multiplicidade de dons na igreja. E aqui ele vai... Vamos lá. Versículos... Aliás, esses dois capítulos eles não são muito compridos. Se vocês concordarem, vamos tentar ler eles inteiros, parte por parte. Aí, a partir do versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Até aqui, gente, uma ideia bastante frequente, né, no apóstolo Paulo. Não é a primeira vez que ele fala sobre dons. Não é nem o momento mais amplo e longo que ele se detém sobre isso, mas a ideia aqui é simples. Gente, vocês, cada um faz alguma coisa, e está tudo bem. Não se ache melhor ou pior que o outro porque você faz isso e não aquilo. Lembrando que isso não vem do convencimento das pessoas. Olha, é porque é para ser assim. Não, é porque o coração dessas pessoas foi transformado. Elas receberam dons de Deus, que elas sabem que não são delas, são dons que vieram de Deus. E, portanto, do mesmo Deus que no final do capítulo anterior demonstrou que a sua sabedoria é inescrutável pelo ser humano, da mesma forma, então, esse é o dom que Deus escolheu para você. Exerça-o da melhor forma que você conseguir. Você não é nem melhor nem pior que ninguém por conta disso. Vivam dessa forma harmonicamente. Vivam em paz com isso. E ele vai continuar, a partir do versículo 9 agora. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Acho que vamos parar um pouquinho aqui. Eu até tinha pensado em continuar, mas vamos parar aqui. Gente, de novo, Paulo está dando instruções concretas para a vida. Olha só. Sejam fervorosos, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, sejam perseverantes na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos que são em necessidade, procurem ser hospitaleiros. Ele está incentivando ali a participação concreta de uns nas vidas dos outros, ajudando quando necessário, recebendo quando for o caso. Mas, de novo, gente, são comportamentos que, se a gente for direto para isso, a gente poderia, de certa forma, até imitar, praticar. Muita gente faz isso. Muita gente que não tem nada a ver com Deus pratica essas coisas
por outras razões. Não é esse o meio proposto por Paulo. De novo, gente, eu sei que eu vou cansar vocês com isso, mas é porque isso tem que ficar muito claro na cabeça da gente. Por que isso? Por causa da transformação de mentes e corações. O amor aqui, ele vai um tanto além apenas do se dar bem. Vocês lembram que algumas vezes a gente falou sobre uma descrição que o Bonhoeffer faz sobre igrejas que são amalgamadas? Ele usa o termo pelo psicológico e igrejas que são amalgamadas pelo espiritual. E ele propõe que a forma certa de ser igreja é uma igreja que é amalgamada, que é unida, que é juntada e funciona pelo espiritual. Ele acaba criticando, lembrando, né, que o Bonhoeffer ele tinha um momento, ele viveu num momento histórico aí muito peculiar da igreja no começo, bom, na verdade quase até o final, né, que daí ele já estava preso, mas do período nazista, e ele viu algo acontecendo ali naquelas igrejas que ele certamente se perguntava por como isso foi possível. O que ele viu? As igrejas da Alemanha se alinhando ao Terceiro Reich. E uma das razões ali, eu estou tentando explicar o que o Bonhoeffer não explica, mas tentando juntar o Bonhoeffer à realidade e trazer para cá. Uma das razões pelas quais isso pôde acontecer foi o fato de serem igrejas amalgamadas pelo psicológico, pela amizade, pela proximidade das pessoas, muitas vezes parecidas. E quantas vezes a gente vê isso até hoje, igrejas que são juntadas entre os semelhantes. Paulo aqui ele já está traçando um objetivo completamente diferente. Mas, de novo, o foco não é no objetivo, é no fundamento disso tudo. Para usar a expressão do Bonhoeffer, igrejas amalgamadas sobre o espiritual. O que isso significa? Igrejas cuja vida, a forma de pertencimento entre uns e outros seja sustentada naquela transformação lá que ele falou nos versículos 1 e 2. De novo, o comportamento não é suficiente. O que faz diferença, transformação de corações e mentes. Podemos ir para frente? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza? Joia. Vamos lá, versículo 14. E aqui as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais difíceis. Até aqui, ser hospitaleiro, alguma pessoa que não seja muito social, aí, tipo eu, assim, pode falar, isso aqui é um pouco difícil, mas a gente vai fazer. Tá indo bem. De repente começa a chegar as pedradas. Abençoem aqueles que os perseguem. Gente, lembrando, hein? A gente está falando de uma época que perseguição não era olhar feio para vocês, não, hein? Era coisa que podia ser muito pior. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Até hospitaleiros, a gente está falando de gente que a gente se dá bem. A partir de aqueles que os perseguem, a situação já está um pouco diferente. A gente tem bastante fundamento bíblico para essas ideias de Paulo. A gente tem o Sermão do Monte, a gente tem Provérbios. Mas eu gostaria de focar aqui, talvez na declaração mais forte
que ele faz, que é aquela que está no versículo 19. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrita: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aquela igreja que está lá em Roma, está no coração de um império que não tem absolutamente nenhum respeito intrínseco pela humanidade ou pelas religiões. Não devia ser um lugar fácil de uma igreja cristã estar. Quando ele fala aqui em perseguição, a gente tem uma série de possibilidades, uma série de razões para que essas pessoas pudessem ser perseguidas. A gente vai desfiar isso um pouquinho mais a partir aqui do começo do capítulo 13, mas a verdade é que perseguição era algo possivelmente cotidiano, mais para uns do que para outros, mais para judeus talvez do que para cidadãos romanos, mas era uma realidade presente, muito próxima, tá? Aquela coisa, hoje está tudo bem, mas eu não sei como vai estar amanhã. Para dar um pouquinho de contexto, Paulo escreve essa carta provavelmente no começo do reinado de Nero. Nero assume o trono aí, salvo engano, no final da adolescência ou na sua juventude, e num primeiro momento ele é tutelado por um filósofo da época, pelo Sêneca. Até esse momento, o governo de Nero ainda é bastante estável, razoável, ele sob a tutela ali do Sêneca. Mas, gente, todo mundo sabe o que vai acontecer daqui a poucos anos. Daqui a poucos anos a gente vai ter cristão sendo queimado como tocha, como pira, em plena cidade de Roma. Então, Paulo está falando com uma igreja, assim, não que isso não pudesse acontecer longe do império, mas ali era o coração daquilo tudo. Paulo está falando com gente, então, que ainda que não estivesse experimentando perseguição naquele exato momento, tinha lembrança de judeus que haviam sido expulsos da cidade há poucos anos. Tinha lembrança de períodos de maior violência, até porque esse período do Império Romano ainda é um período ainda não, já é um período considerado de certa paz. Ou seja, todo mundo ali sabia como as coisas podiam ficar horríveis de uma hora para outra. E mesmo assim, o que Paulo está falando é abençoar aqueles que os perseguem, se alegrar com aqueles que estão alegres, chorando com aqueles que estão chorando, e de uma forma assim muito, muito taxativa. Nunca procurem vingar-se. Aqui, talvez, a gente tenha um dos exemplos mais intuitivos de por que não adianta tutelar comportamento. Porque quando a gente está falando de coisas mais fáceis, o comportamento é fácil de manejar. Quando a gente está falando de ser perseguido, de sofrer, de ter a vida colocada em risco, a vingança já fica uma coisa mais próxima da gente acabar exercendo, se toda essa mudança de vida, toda essa mudança no nosso dia a dia não estiver fundamentada numa mudança de corações e mentes. Tudo bem? A gente já vai falar um pouquinho sobre vingança, tá? Puxar alguns limites aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo, mas, por enquanto, aqui, está tudo tranquilo com as ideias? De novo, alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Joia. Vamos então aí, capítulo 13 de Romanos. Como eu já disse no começo da aula, esses versículos aqui, especificamente do versículo 1 ao versículo 7, são entendidos frequentemente por muita gente como uma teologia do Estado feita pelo apóstolo Paulo. O que seria uma teologia do Estado? Uma forma bíblica de se ver o governo dos homens, as autoridades humanas, como elas funcionam. Tem um pouco disso,
Mas não é isso que Paulo está fazendo. E quando a gente acha que Paulo está fazendo uma teologia do Estado, a gente corre rapidamente o risco de tirar daqui contextualizações para o tempo presente que, na verdade, não estão na linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Eu vou dar um exemplo só, antes da gente começar. Não vou falar quem são alguns desses defensores dessa ideia, mas vou mencionar o grupo. Tá? Isso é uma teologia extremamente conservadora, prevalente em alguns setores na igreja americana, por exemplo, que entendem que o que Paulo vai falar aqui é basicamente a função do Estado. O Estado serve para aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 13, de 1 a 7. Quando o Estado sai disso aqui, o Estado está sendo instrumento do diabo na vida dos países. Mais ou menos. Talvez eu esteja caricaturizando um pouco essa forma de ver, mas é basicamente isso mesmo, tá? O governo faz o que está aqui, quando sai do que está aqui, está tudo errado. Gente, não é essa a ideia de Paulo. Paulo está falando de novo, gente, com pessoas reais, pessoas concretas, vivendo lá na Roma do primeiro século, na capital do maior império que existia naquele momento. Ele está falando como essas pessoas deveriam se relacionar entre si. E as ideias têm que estar relacionadas. Ele não chegou, ele não virou a página dele e falou, agora vou falar sobre o governo. Não, ele está desenvolvendo uma linha de raciocínio. Desde o começo da carta. Aliás, a gente já fala do começo da carta. Mas os antecedentes próximos aqui são a vida em amor, a vida do amor cristão e uma forma de viver que choram com os que choram, que se alegra com os que estão se alegrando e que não vai se vingar. Esses são os antecedentes primeiros aqui. O que veio logo antes, é disso que Paulo está falando até aqui. Dito isso, gente, vamos ler primeiro os versículos de 1 a 7, e daí a gente volta para tratar um pouquinho dessas questões. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas também por questão de consciência. É por esse motivo que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Lógico. Obrigado. Hoje esqueci da minha garrafa. Muito. E ainda geladinho, irmão. Perfeito. Gente, essa passagem é bastante conhecida de todos vocês, tá? Ou pelo menos pedaços dela, né? O que algumas pessoas deduzem daqui? Vamos começar por aí. Deduzem que o governo civil serve para controlar as pessoas. Exercer a espada. Fazer o que é bom a quem é bom e punir aquele que é mau. Passou disso, o governo está exorbitando suas funções. Essa é uma linha muito radical, muito drástica, mas não é incomum, inclusive hoje em dia. Primeira objeção óbvia que a gente vai ter a isso é
nem todo governo é bom. Todo mundo vai concordar com isso muito facilmente. A gente tem ao longo da história, a gente tem na atualidade. O que não vai faltar jamais são exemplos de maus governos. O que Paulo, o apóstolo Paulo mesmo, o autor dessas linhas aqui que a gente acabou de ler, pensava sobre Roma, sobre império, sobre como viver numa situação dessas? Vamos primeiro pensar na vida dele. Paulo alguma vez entrou em choque com autoridades constituídas? Vamos lá. Sim ou não? Sim. E várias. Não foi nenhuma nem duas. Sofreu castigos físicos por causa disso. Esteve preso por causa disso. Então, Paulo não é alguém acrítico aos governos humanos, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não precisa fazer isso agora, mas depois voltem ao capítulo 1 da carta e a gente vai ver que desde o comecinho dessa carta, Paulo está lançando alguns tipos de desafios ou de incentivos aos destinatários da carta para enxergarem Roma com os olhos devidos e a cidadania espiritual deles com os olhos devidos. Paulo usa especificamente 3 ideias ali no começo da carta, que é o conceito de evangelho, a parousia e senhor, como expressões que ele relaciona. Evangelho, o que significava? A gente sabe, são boas novas. Parousia, o que é? A chegada do governante. Senhor, o senhorio, quem que é o Senhor? A gente sabe que é Jesus Cristo. Só que essas 3 expressões eram frequentemente, eram quase que diariamente, se o caso, utilizadas pelo Império Romano se referindo às autoridades governamentais. Qual que era a boa nova? Qual que era o evangelho romano? A chegada do imperador. A parousia era a chegada de quem? Do imperador. O Senhor, quem que era? César. E Paulo usa de forma assim, considerada até incomum essas expressões, como que desafiando as mentes daqueles cristãos em Roma a entenderem uma realidade que a gente não vai ter tanta dificuldade de entender, mas talvez ali tivesse meio difícil para eles. A realidade de que vivemos num mundo com autoridades constituídas, vamos chamar de temporais, e ao mesmo tempo o cristão tem uma outra cidadania, que o próprio Paulo fala lá em Filipenses 3, é uma cidadania que vem do céu. Nós temos, vamos dizer aí, essa dupla cidadania, uma cidadania devida a Deus, a nossa cidadania como herdeiros, como sacerdotes reais, toda essa carga de vínculo com algo que não é a realidade colocada aí diante de nós, ou seja, os governos que estão aí, mas ao mesmo tempo nós também temos responsabilidades civis como outros, como qualquer pessoa. Para a gente é bastante intuitivo que nós devemos uma cidadania, devemos de forma mais profunda, vamos dizer assim, respeito à nossa cidadania celeste do que a nossa cidadania terrestre, para usar aí palavras simples e que estão conectadas entre si. Quando que a gente deve ser bons cidadãos? Sempre. Desde que isso não ofenda a nossa cidadania celeste. Tudo bem? O próprio Paulo fazia isso. Talvez na teoria seja um pouco difícil de entender, mas os exemplos a gente tem. Paulo fazia tudo aquilo que o governo
determinava que ele fizesse como bom cidadão. Tá? Pagava impostos, tranquilo, tudo. Só que a hora que o governo chegava e falava para ele, olha, a sua mensagem religiosa você não vai falar, para de falar de Jesus Cristo. O que Paulo falava? Gente, aí eu não consigo, aí eu não posso obedecer vocês. Obrigado, as consequências eu vejo depois. E continuava pregando Jesus Cristo. E continuava anunciando o evangelho da vinda do Filho de Deus. Tranquilo da gente entender até, né? Mas não era tão fácil naquela época. Uma das razões era que o próprio Império Romano propunha um culto religioso ao imperador. Então, isso aumentava profundamente tensões possíveis ali. E uma coisa, e provavelmente é essa que está por trás do fato de Paulo abordar essa questão na carta, tem a questão dos tributos. Roma, como qualquer governo, tinha uma voracidade de cobrar impostos que era muito forte. E não era incomum, em todo o Império, revoltas e problemas sobre isso. Muitos dos tributos eram exagerados, altos, e olha só que novidade, coisa que nunca acontecia, né? Com certeza, imagina, cobrados por autoridades corruptas que pediam muito mais do que era devido. Essa era a realidade de Roma. E o que Paulo está falando sobre impostos? Paguem os seus impostos. Gente, Paulo está negando que governantes possam ser maus? Não, de maneira nenhuma. O que ele está se preocupando é com igreja querida, meus queridos aos quais eu estou escrevendo, sejam cidadãos modelo. Façam tudo aquilo que tiver ao alcance de vocês para honrarem as autoridades. E aí sim, Paulo traz algumas noções que a gente poderia dizer, talvez, de uma teologia do Estado. Tá? A principal delas, e a gente tem assim base bíblica total para falar sobre isso, é que toda autoridade é constituída por Deus. Tá? Isso significa mesmo as más autoridades, mesmo as más autoridades. Isso vai ficar por assim mesmo? Isso não vai ficar por assim mesmo, mas toda autoridade foi permitida por Deus. A gente tem, gente, desde o Antigo Testamento, quantas vezes a gente já ouviu nessa igreja que, inclusive, Deus utilizava maus impérios para exercer juízo sobre maus impérios. Ninguém tem alguma pretensão de dizer, por exemplo, que o Império Persa era moralmente ou mais virtuoso que o Império Babilônico. De qualquer forma, a gente encontra sim na Bíblia expressamente sendo dito que o Império Persa vai exercer juízo sobre o Império Babilônico como exerceu. Toda autoridade provém de Deus. Tá? Até as más autoridades. O Isaac Macaulay, ele traz aqui um exemplo de formas. Ele pega um personagem bíblico e coloca dois momentos da vida dele, ele exercendo algum tipo de juízo. O primeiro, ruim, e o segundo, bom. O Macaulay pega o exemplo de Moisés. Vocês lembram lá em Êxodo capítulo 2, o que Moisés faz? Ele, com toda a autoridade ali de, vamos chamar de príncipe do Egito, talvez não seja tecnicamente a melhor expressão, mas tudo bem, dá para entender. Ele vê um egípcio maltratando um judeu, lembrando que os judeus estavam sob o domínio egípcio lá no Egito, tá? Eles haviam ido para lá e nesse momento histórico eles estão escravizados.
sofrendo ali a autoridade injusta de Faraó. E quando Moisés vê aquele fato, aquele evento, o que ele faz? Ele mata o egípcio. Mata o egípcio, enterra o corpo e tudo bem. O Isaac Macaulay fala que nesse momento Moisés ele está se arvorando como instrumento de Deus de uma forma indevida. Para a gente usar aqui a expressão de Romanos, ele está exercendo vingança. Mesmo assim, a gente sabe, o tempo vai passar, Moisés vai fugir ali por causa desse evento, ele sai, volta décadas depois, mandado por Deus para tirar o povo do Egito, e durante essa fuga, o faraó acaba morrendo. Tá? O Isaac Macaulay ele compara esses dois eventos da vida de Moisés, a morte do egípcio e, no final, tudo aquilo que culminou com a morte do faraó, como duas formas diferentes de se fazer, de se lidar com as más autoridades. A primeira, a vingança exercida por Moisés, quando ele achou que ele estava, eu sou o instrumento devido para isso, foi lá, matou o egípcio. E, posteriormente, aí sim, Deus utilizando a vida de Moisés e todos aqueles fatos que estavam, todas aquelas circunstâncias, para exercer juízo sobre Faraó. Nesse segundo momento, Moisés cumprindo devidamente aí o seu papel, aí sim sob a chancela divina, de exercer juízo sobre más autoridades. Tudo bem? O Gray Kinner, ele faz algumas ponderações muito, muito interessantes sobre essa questão. Eu acho que até aqui a gente não consegue discordar de nada do que o Macaulay coloca. O Timothy Keller também, ele lembra, por exemplo, aquela passagem de Jeremias 29, 4, 7, quando o profeta exorta os judeus a viverem em paz, mesmo no exílio, a prosperarem as suas vidas, que isso também prosperaria a Babilônia. Vivam bem, sabe? Façam as coisas corretamente. Tudo isso está tudo bem. Mas tem algumas situações limites e eu não vou dar resposta para elas. Eu vou só colocar, por exemplo, a opinião do Craig Kinner e lembrar o exemplo do próprio Bonhoeffer. Há situações que pode parecer muito simples a gente falar, não exerça vingança, não faça nada. Paulo, na verdade, não fez. Mas, e o Kinner dá exemplos, ele tem muito vínculo com a igreja africana, e ele dá exemplos de comunidades inteiras que são massacradas por nada, por autoridades más. Ele fala, olha, tendo a achar que, e o Macaulay também usa mais ou menos essa expressão, tendo a achar que a vingança nunca se justifica. Mas estou dizendo isso do meu confortável ambiente ocidental. Eu concordo plenamente. Tendo a achar que não faz sentido, que a gente não está autorizado à violência. Mas eu não consigo dar isso como uma resposta totalmente definitiva e a gente tem aí o Bonhoeffer para deixar a gente com mais pulga atrás da orelha. Bonhoeffer, lembrando aquele teólogo luterano sobre o qual eu falei no começo da aula, participou de uma operação que visava assassinar o Hitler, já aí, quando não havia mais nenhuma dúvida sobre quão malévolo era ele e o regime nazista. Minha resposta sobre isso, de verdade, não sei. Tendo a concordar com o Macaulay e com o Kinner. Acho que não se justifica, mas, para usar em português bem simples, não vou colocar a mão no fogo para defender essa questão. Estamos numa posição, com certeza, e aí citando a palavra dele mesmo, seguro e confortável, como o Gray Kinner
Coloca. Gente, tudo bem com isso. Sei que aí a gente invade um pouquinho algumas áreas meio polêmicas, mas se a gente pode continuar, o que eu quero deixar claro aqui, tá? O que Paulo manda é que a gente se submeta às autoridades? Sim. Quando? Sempre que isso não ofender a nossa cidadania espiritual. Paulo está dizendo que os governantes são bons? Não, ele está falando que eles deveriam ser bons. Aliás, essa passagem também foi historicamente utilizada reiteradamente para defender, por exemplo, o direito divino dos reis. Pouca gente vai defender isso hoje, mas, enfim, foi utilizada para isso. Paulo está falando que os governos deveriam ser bons, mas, mesmo antes da consumação dos tempos, Deus vai exercer juízo sobre maus governos. Isso eu consigo dizer com tranquilidade. Mais do que isso, a gente começa a pisar em solo um pouco mais incerto. Tendo a achar que o cristão não está autorizado à violência nesses cenários, mesmo nesses cenários mais complicados. Mas não vou fechar questão sobre isso. Gente muito mais inteligente e conhecedora das coisas do que eu não fechou, não sou eu que vou fechar. Tranquilos? Tudo bem mesmo? Nossa, achei que fosse dar um monte de senão aqui, mas beleza, vamos lá. A partir do versículo 8, a gente encerra já. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Olha como Paulo é inteligente, né? Olha só. Ele está falando de tributos, não devam tributos, agora ele já emenda a própria ideia de tributo com dever amor. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo cumpriu a lei. Pois esses mandamentos, não adultere, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame ao seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Paulo, na esteira aqui dos ensinamentos de Jesus, né, resume, olha, de novo, gente, vocês lembram que eu falei no começo da aula? Não se trata de comportamento, não se trata de regrinha do que fazer, não se trata de nada disso. Tudo isso é consequência da transformação de corações e mentes. Então, Paulo conectou agora o que ele começou lá em 12, 1 e 2. Olha, lembra tudo aquilo? Vocês têm que aplicar isso mesmo, só que se resume em ame ao seu próximo como a si mesmo. Transforme seu coração, transforme sua mente, isso tudo é consequência. Por fim, uma das passagens mais bonitas aqui da carta, Paulo encerra aqui essa porção da carta de Romanos com uma imagem. Eu queria ficar só nela, mas como eu falei para vocês, não, vamos ler tudo. Vamos lá. A partir do 11 até o 14, daí a gente volta para o pedacinho que eu queria destacar. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. De novo, né, gente, mais algumas regrinhas que poderiam ser meras regrinhas se a gente não tivesse em mente tudo aquilo que a gente já falou. Coração transformado, mente transformado, todas essas coisas vão se esvaindo. O ser humano vai abandonando suas vestes pecaminosas e vai assumindo a identidade moldada por Jesus Cristo. E, como eu disse, que figura maravilhosa essa do versículo 12. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Paulo está falando várias coisas aqui, mas o que eu queria destacar, primeiro, estamos ainda vivendo
à noite, tá? Mas a noite está acabando. Desde a ressurreição de Jesus Cristo, começam a raiar aí, alguns raios de luz começam a aparecer, as coisas estão se transformando. Somos parte dessa transformação. Deus podia ter feito as coisas de uma maneira diferente. Ele poderia ter, sei lá, escolhido... Eu não gosto de ficar especulando muito, mas as coisas poderiam ter sido instantâneas, não podiam? O N.T. Wright fala, né? A gente não poderia simplesmente ter sido salvo e de repente, estou lá no céu com Jesus? Podia, mas não é assim. Não é assim. Podia ser, podia, mas Deus escolheu. De novo, gente, nos seus inescrutáveis, na forma que só a sabedoria dele entende, decidiu que as coisas fossem dessa forma. E nós estamos passando por essa transição. Ainda estamos vivendo cercados por trevas. Mas Deus escolheu que a gente permanecesse aqui. E isso eu posso dizer com alguma segurança, porque eu acho que a história bíblica me dá esse respaldo. Deus podia ter feito o mundo pronto, e Ele escolheu não fazer o mundo pronto. Ele escolheu que a gente participasse disso. Ele incluiu cada ser humano e a humanidade no plano dele, no plano construtivo e no plano redentivo. Quem fez a grande transformação? Foi Jesus Cristo, foi Deus mesmo. Mas Ele nos incluiu nesse processo. Como que a gente faz parte desse processo? A gente viu, confessando com as nossas bocas e tendo em nossos corações a certeza de que Jesus Cristo é Senhor. Algumas aulas atrás a gente viu isso. E tendo, depois disso, as nossas mentes e corações transformados por Deus. Dessa forma, vivendo dessa forma, que a gente vai conseguir não se vingar, que a gente vai conseguir amar o outro como a si mesmo. Tudo mais é consequência disso. Fazemos e estamos cotidianamente fazendo parte dessa transformação. O dia pleno é Deus que garante, mas somos nós que estamos vivendo ali, estamos presenciando e também, de alguma forma, participando. Eu não vou nem dizer colaborando, tá? Porque talvez seja demais, mas participando com certeza desse alvorecer. Essa é a visão de Deus para a sua igreja, e essa é a visão que Paulo pretendia ensinar aquelas comunidades domésticas no coração do império. E tem mais coisa para frente. Gente, tudo bem com os capítulos 12 e 13 de Romanos? Vamos lá, Fátima. Desculpa, em qual? Do 8 até o 10, ok. Você falou assim, poderia ter me salvado do céu e acabou. Eu acho que esse objetivo aqui é a nossa santificação. Então, Fátima. Sim, o que eu quis dizer é que assim, a santificação também poderia ser algo, mas Deus escolheu que não fosse. Eu acho que ele escolheu nos santificar, né? Ao longo do tempo, passando por tudo isso. Nisso, a gente pode obedecer às autoridades, a gente pode fazer o bem, a gente pode ser ligado com o nosso irmão, porque se você não tiver essa santificação ou ir buscar essa, você não consegue. Não, concordo plenamente. Eu só quis dizer que é dessa forma, mas podia ser de outra. Na realidade, ao invés de ser instantâneo, como eu escolhi um processo. Exato. Essa ideia do N.T. Wright tem a sua razão de ser no raciocínio dele. Mas eu acho muito bacana porque aumenta, de certa forma, a nossa responsabilidade cotidiana. Afinal de contas, aliás, né, por que a série de Sermão à Noite é por que servem os cristãos? Exatamente por isso tem que servir para alguma coisa, já que Deus escolheu deixar a gente aqui convivendo na realidade.
Gente, tranquilos? Já vamos fazer oração, só um pouquinho além do tempo, e a gente encerra. Deus maravilhoso, nosso Pai amado, te agradecemos, Pai, louvamos o Teu nome por aquilo que o Senhor é, pelo Teu amor derramado em nossas vidas, Senhor. Cuida de cada um de nós, esclareça em nossos corações, em nossas mentes, aquilo que para cada um é a Sua vontade, Senhor. E que o Santo Espírito nos capacite a viver nesse mundo, nas pequenas e grandes coisas, nas pequenas e grandes dificuldades, conforme o Teu amor, Pai. Cuida da gente, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.